na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano, sei que vou embora. Nunca mais, nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Então, desse eixo, nós fomos para a Catedral Metropolitana, também grandiosa, para fazer jus ao Piratini, né? São prédios vizinhos, e um prédio feito por um arquiteto italiano, né? Fazendo alusão direta, aliás, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul é a Catedral de São Pedro, o centro, né, do catolicismo em Roma, no Vaticano, que serve de referência para essa catedral. A cúpula, né, os dados da arquitetura dela. Mas o que eu chamei a atenção logo na entrada, né, sobre o pórtico principal de entrada, tem uma data 20 de 9 de 1935. Então eu perguntei para as pessoas, né, que data é essa, e foi fácil ver, é o centenário da Revolução Farroupilha, 20 de setembro de 1835. Então é interessante porque no Estado laico, a religião e o poder são distintos, mas ali tem uma data política, né, no pórtico da igreja, né, quando no resto do Brasil que a gente vê exatamente o contrário, né, é a igreja sobre a política. O convite era para visitar a cripta pela lateral dela, porque na base da cripta a gente tem carrancas com figuras indígenas. Então é uma coisa curiosa, porque o Rio Grande do Sul nasce, o mito fundador dele está associado exatamente ao episódio da Guerra Missioneira. Havia as missões jesuíticas, o Rio Grande do Sul era um território de Espanha, desde o Tratado de Tordesilhas, né, toda aquela linha imaginária das coroas de Portugal e Espanha, deixava o atual estado do Rio Grande do Sul dentro do território espanhol. Então, quando tem as ações jesuíticas, no Paraguai, na Argentina e no estado do Rio Grande do Sul, que não era chamado assim, né, eram missões regidas pela coroa espanhola, né, onde havia a catequese dos índios, uma espécie de comunhão entre a evangelização dos padres, mas ao mesmo tempo dentro de um contexto de escravismo, de dizimação dos índios. Era uma possibilidade de educação, de integração. É uma experiência única, até hoje bastante discutida e estudada, né, interpretada das mais diferentes maneiras. E aí é desse confronto que precisou ter uma guerra, né, as duas coroas unidas contra os índios e os padres, né, nesse episódio sangrento de 1755-56, que com o genocídio dos índios, né, o Rio Grande do Sul passa a nascer, né, a ser incorporado ao território da colônia luso-brasileira. Então é interessante porque a experiência religiosa ali dentro dessa catedral, a gente vê aquelas carrancas, colunas na cripta, acho que é também simbólico, né? A cripta é aquilo que a gente enterra, né, ou que está na base, no subterrâneo da coisa, ter aquelas carrancas, né, caras, máscaras de dor e de agonia de figuras indígenas. Isso pode ter sido uma referência àquelas catedrais espanholas, lá no Peru também, que também usavam muito isso. Mas como a gente está fazendo uma leitura simbólica do Rio Grande do Sul, a partir do que a gente vê e do que a gente encontra, é bastante curioso, né, que na catedral a gente vê lá no pórtico uma data política e a história que poderia fazer analogia mesmo à sua matriz primordial, religiosa, missioneira, a gente encontra esses índios lá clandestinos, atrás na cripta, com aquelas figuras de dor, né, sustentando, mas ao mesmo tempo massacrados. Porque quando fala da chegada dos casais açorianos para Porto Alegre, né, há uma vinculação direta com o episódio missioneiro, que foi exatamente para ocupar, né, as terras que em tese os índios deixariam, né, das missões, que esses imigrantes vieram com a ordem da coroa, porque estava havendo uma seca no arquipélago dos Açores, com muita dificuldade. Então era a beleza que viessem, né, portugueses ou pessoas colonizadas pelos portugueses para povoar essas terras que passariam a ser luso-brasileiras. Né? Só que quando eles chegaram aqui em Porto Alegre, no porto de Viamão, ainda não havia uma cidade, nenhum povoado aqui, eclodiu a guerra, os índios reagiram. Né? Então eles ficaram aqui esperando acabar a guerra, porque era uma zona de conflito, para poder irem para lá, receberem as terras e irem povoar essa região das missões.
Como a guerra demorou, né, eles foram ficando aqui e fundam Porto Alegre. Então é uma coisa curiosa também para perceber que como Porto Alegre, a construção dela, a fundação dela também está vinculada a esse episódio nascedouro do Rio Grande do Sul, né? Então, ali dentro eu completei o raciocínio trazendo uma leitura do Nietzsche. O Nietzsche foi um filósofo que decretou: Deus está morto. É o tempo do homem guerreiro, é o tempo do homem absoluto, que é dono do seu destino. Isso está perfeitamente coerente também com a simbologia do positivismo, né? O Nietzsche foi mais radical, né? Mas enfim, de não se vincular a nenhuma teologia, nenhuma religião. Que acho que vai ter uma distinção primordial com o resto do Brasil, onde o mito fundador é a descoberta de 1500, o paraíso primordial, um paraíso de Deus, em se plantando tudo dá, Nosso Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Isso está lá na Carta do Peruá de Caminha, na Certidão de Nascimento do Brasil. O Rio Grande do Sul é incorporado tardiamente, mais de 200 anos depois da descoberta do Brasil, e o Rio Grande do Sul já entra exatamente negando o Deus. Por isso que tem uma dialética, um confronto, uma estranheza, né, desse estado com o resto do Brasil, que eu acho extremamente criativo, né, para a história dos dois. É como se precisasse ter uma harmonia, um diálogo aí, um precisasse ensinar para o outro, né? Complemento, né? Então é interessante, mas acho que sempre vai ter essa estranheza gaúcha, porque não vai ter uma identificação, até pelas características naturais, enfim, estamos aqui encasacados, morrendo de frio, né? Então a ideia foi essa, foi fazer assim, uma leitura tese. É uma tese que veio desse livro que eu publiquei, chamado Deus Morto no Pampa, que foi fruto de um mestrado na área de letras, trabalhando com o Tempo e o Vento do Érico, né, com essa história romanceada, mas fazendo uma leitura que mesclou a psicologia junguiana, a filosofia do Nietzsche, né, esses teóricos que eu citei aqui no meu raciocínio, né, falando de uma simbólica morte de Deus no mito fundador gaúcho. E a ideia do passeio foi essa, né, a gente pelo menos conheceu alguns símbolos do que está aí na arquitetura ou no estatuário do centro de Porto Alegre. Na chácara das pedras vou me perder.